Obrigada à EIC também por esta parceria ah, e de, e de estar abertos também a partilhar, estarem abertos também a partilhar aqui este tema sobre a parentalidade e mais associada à parentalidade aos locais de trabalho e ao nosso trabalho, à nossa carreira, etc. E eu vou começar por me apresentar, não é? Porque nós representamos vários papéis na nossa vida, não que seja de uma forma pouco verdadeira, não é? De estarmos aqui a representar papéis, mas temos vários papéis, efetivamente. E, desculpem, uh, alguns dos papéis que eu represento, como já vos disse, meu nome é Eugénia Mateus, tenho 44 anos, sou filha única, sou mãe do Sebastião, que tem 8 anos, e como o Ricardo disse, eu sou consultora já há mais de 20 anos na implementação de sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança, certificação de produto, FSC, PFSC, mais recentemente nestas normas que têm saído associadas à felicidade no trabalho, à conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. E quando eu fui mãe, ou seja, a maternidade trouxe-me aqui uma visão diferente do meu trabalho das organizações, não é? A profissão de consultor é uma profissão exigente em termos de disponibilidade, em termos de viagens, em termos de horários, e sem rede de apoio é um bocadinho mais difícil. E então eu deparei-me com algumas dificuldades na empresa onde trabalhei e também comecei-me a perceber de algumas dificuldades que os pais e as mães sentiam nas organizações ou no seu trabalho quando o tema era os filhos, era a maternidade ou a paternidade. Mais especificamente as mães, não sendo esta uma formação, um webinar que vá aqui abordar esta questão do género, mas mais as mães, efetivamente. E comecei também a estudar muito sobre parentalidade, não na via profissional, mas na via pessoal, porque eu precisava de saber o que era isto de criar seres humanos que mais tarde fossem decentes e, e comecei a estudar muito sobre parentalidade e achei que havia aqui uma ligação muito forte entre o que era uma organização e como é que a organização podia trabalhar estas questões da parentalidade um bocadinho além do código de trabalho, da legislação que nós já temos. E fiz aqui, eu não digo que fiz uma transição de carreira, mas foi aqui uma extensão de carreira, que é trabalhar também estes temas dentro das organizações e fora das organizações também, neste caso específico, com mulheres e mães que estejam aqui num processo quase de descoberta do que é isto de ser mãe. Mas ao longo destes últimos anos, quando eu apresento às empresas este projeto ou a importância de se falar da parentalidade e de associar a parentalidade à carreira ou ao trabalho, existem algumas perguntas que me são feitas, não é? Mas quais são os ganhos? O que é que eu vou ganhar com isto, não é? Qual é o retorno do investimento? Porquê é que eu tenho que trabalhar este tema? O que é que isso me vai traduzir em número? E eu e apresentar resultados, não é? As estatísticas estão aí, que estes temas aumentam a produtividade, aumentam o comprometimento, a motivação dos colaboradores. Só que a minha convicção é mais do que isto, não é? Será que a gestão da parentalidade nas empresas pode ser quantificada de uma forma percentual e de uma forma de monitorização de objetivos? E ao longo destes anos, eh, na implementação de sistemas de gestão e mais especificamente até em sistemas de gestão ambientais e agora com os relatórios da sustentabilidade, eram perguntas que eu ouvia constantemente, que era, como é que isso, porque é que eu vou implementar este sistema? O que é que isso me traduz? Qual é a vantagem financeira que isso me dá? Como é que eu consigo o retorno do investimento? Em quantos anos é que eu vou conseguir esse retorno?
E será mesmo que se consegue quantificar de forma linear estes temas, mesmo os temas ambientais ou da qualidade, ou é porque as empresas implementam estas ferramentas por questões de obrigatoriedade ou de requisito? E então as questões são sempre as mesmas, independentemente dos temas que se falam. E com alguma lógica, vamos já falar disso também. E aqui eu quero começar a fazer-vos uma breve contextualização. Nós estamos em pleno século XXI e temos que interiorizar e olhar para outra definição de trabalho. E entre os principais aspectos que definem esta nova definição de trabalho, nós temos a digitalização e a automação, o trabalho e flexível, a gig, que é uma economia de trabalho subcontratado ou de contratos pontuais, a sustentabilidade e responsabilidade social, a diversidade e a inclusão e o foco em habilidades, não é? Além da formação académica, este conceito, novo conceito de trabalho, dá uma ênfase muito grande às habilidades práticas, habilidades emocionais, à aprendizagem contínua e eu mais à frente vou voltar aqui a este ponto. Só que o desejo de um trabalho que nos satisfaça e que reflita os nossos valores, paixões e a nossa personalidade, na verdade não passa de uma invenção moderna, invenção entre aspas, não é? Porque durante séculos a maior parte do mundo ocidental trabalhava por subsistência, não é? Sabemos desde a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam porque precisavam de dinheiro para subsistir. Ninguém ostentava ter uma carreira entusiasmante. Mas hoje em dia a propagação da prosperidade financeira libertou as nossas mentes também para que esperemos mais da vida do que só trabalhar, subsistir, não é? Estamos aqui numa época de satisfação, na qual o grande sonho das pessoas é ter um trabalho que as satisfaça e, e saímos e entramos aqui num ritmo de trabalho de contratos a termo, de trabalhos nómadas e digitais, não é? Em que a média de contratos ou de tempo de duração que as pessoas estão numa empresa é de 4 anos, porque nós temos muito mais opções de escolha, não é? E se fizermos uma analogia entre as empresas e os colaboradores e a parentalidade, e apesar dos filhos hoje em dia saírem de casa mais tarde, serem muito mais dependentes dos pais para algumas tarefas, serem dependentes até mais tarde, digamos assim, eles não vêm almoçar connosco ao domingo por obrigação. Não é? Isto é uma questão geracional que foi vindo de geração em geração, mas estas gerações não vão ser assim. Eles não vão fazer esse frete do almoço de domingo. Eles vierem almoçar connosco ao domingo é porque eles querem estar connosco, é porque eles veem alguma coisa interessante em estar connosco, é que têm prazer em estar connosco. E isto é uma relação que se cria não de forma hierárquica, não é? Não de forma de pais para filhos, mas uma relação em que nós, como pais, podemos ver a personalidade dos nossos filhos, as características deles e ouvi-los e entendê-los como pessoas. E nas empresas isto é um bocadinho assim. Hoje em dia já ninguém fica por obrigação, não é? Ou alguma percentagem, grande percentagem. Claro que há sempre aqui exceções, mas aqui onde eu queria chegar é que as empresas têm que começar a criar relações com os colaboradores de uma forma não hierárquica, mas uma relação de vínculo e olhar para as pessoas como pessoas e não só como trabalhadores. E esta ânsia de encontrar esta carreira recompensadora começa a impregnar-se muito nas nossas expectativas. E será que é possível arranjar um emprego ou um local de trabalho em que nos sintamos bem-sucedidos e realizados? Ou será um ideal utópico reservado aqui a alguns privilegiados?
porque a opção da nossa carreira, ou de procurar constantemente por uma carreira diferente, deixou de ser uma decisão que nós tomávamos aos 20 e poucos anos. E quando não tínhamos quase informação nenhuma sobre o que queríamos ser, sobre quem éramos, sobre, às vezes sobre o mundo. E isto é um dilema que enfrentamos todos os dias, quase, não é? Principalmente quando nos começamos a deparar com este grande dilema, que é o que nos traz aqui, que é a vida pessoal e a vida profissional, não é? Qual destes ganha ou qual destes deve estar em primeiro lugar? E o objetivo deste webinar não é falar especificamente sobre os locais de trabalho, os bons ambientes de trabalho, o que é que isso influencia, mas é como é que nós podemos estar bem no nosso local de trabalho, tendo em conta este dilema. Porque um local de trabalho que respeite as pessoas e especificamente este tema que é a parentalidade, que é pouco falado, fala-se em vários, mas este da parentalidade ainda é pouco falado, acaba por haver aqui um ganho de produtividade, de motivação, de comprometimento, não é? Menos rotatividade. E como é que as empresas podem contribuir para isto? Não é? Qual é o papel das empresas nesta questão? E lá está, é este equilíbrio tão procurado entre os filhos e a carreira, porque aqui nós estamos a ir a um nicho da vida pessoal, não é? Que é a parentalidade, que é a nossa questão com os filhos. E isto é uma transformação cultural e de mentalidade, não é? Nós não podemos estar só à espera de um retorno em números, em percentagens, mas pensar que as empresas são feitas de pessoas. E isto pode parecer um clichê, não é? Que toda a gente usa, mas é urgente humanizar as organizações. E, obviamente, fazer com que as organizações também ganhem dinheiro, não é? Como é óbvio, porque é o objetivo delas, é para isso que elas existem e é o foco que elas têm que ter. E vamos continuando aqui a falar sobre esta questão não é, do termo que agora se usa muito, do work-life balance ou equilíbrio, neste caso entre a parentalidade. E a minha pergunta é: vocês acham que pode existir este equilíbrio, que este equilíbrio existe? Eu acho que não, e tenho quase a certeza que não. E vou-vos mostrar e vou-vos dar a minha opinião sobre esta questão de não ser possível este equilíbrio. Mas antes vamos aqui ao dicionário, porque nós às vezes perdemos muito o hábito de ver a definição específica das palavras que utilizamos, não é? Porque já as utilizamos tantas vezes, são palavras tão corriqueiras, digamos assim, e se nós formos ver a definição de equilíbrio, diz que é o estado de um corpo que se mantém, ainda que solicitado ou impedido por forças opostas. Na definição mecânica, é uma igualdade de forças de dois corpos que obram um contra o outro. Então, o equilíbrio não há movimento, certo? O equilíbrio tem que estar estático, onde há dois corpos que têm que estar estáticos para que não se movam, porque se houver movimento, já estamos em desequilíbrio. E isto nem no mundo existe equilíbrio, não é? Como é que individualmente nós conseguimos ter equilíbrio nos tais vários papéis que nós representamos, não é? Mas, por outro lado, se formos ver a palavra conciliação, que é o ato de conciliar, e se formos ver a definição de que é acordo ou chegar a ficar em paz. E aqui esta parte que eu gosto muito, que é combinar ou combinarem-se elementos aparentemente divergentes, contrários ou incompatíveis. E quantos de nós já não ouvimos que tu primeiro tens de ter uma carreira e depois é que tens de ter filhos? Não podes ter as duas coisas. Normalmente as pessoas quando são bem-sucedidas em termos de carreira ou têm uma boa rede de apoio ou então não consegues ter as duas coisas ao mesmo tempo. E ouvíamos, não é? Na minha geração, pelo menos, ouvia-se muito de primeiro estudas,
depois tens uma carreira, tens um trabalho e depois tens filhos. O que era um bocado redutor, não é? Porque todas as pessoas que tinham filhos antes de ter uma carreira, barrava-se ali a hipótese. E aqui, em boa verdade, eu não sei, não consigo ver se existe aqui algum, além do Ricardo, se existe aqui algum homem na sala, mas na verdade nós, como mulheres e mães, temos uma dificuldade um bocadinho maior para conseguir esta conciliação, não é? E a carreira ou o trabalho, como nós já vimos, também se vai moldando à medida que nós vamos tendo outras vivências e crescendo, não é? Por isso não é uma coisa estática. Hoje em dia a carreira não é uma coisa estática, porque efetivamente já não há o conceito do emprego para a vida toda. E eu afirmo então que não existe, não pode haver equilíbrio entre a parentalidade e a nossa vida pessoal ou a nossa carreira, mas é possível haver uma conciliação, não é? Entre ambas, porque nós já paramos, por exemplo, para pensar como é que a parentalidade afeta a nossa vida profissional, como é que afeta a vida profissional dos nossos colegas de trabalho, dos nossos clientes, como é que a minha parentalidade afeta os meus colegas ou vice-versa. E porque nós, para lutar, entre aspas, por uma carreira, ou por um trabalho ou pela parentalidade, esta questão de não haver equilíbrio porque não há movimento, há aqui uma peça que falta que permite este movimento e permite que seja possível termos as duas coisas, mas não podemos ter muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo em simultâneo. Ou seja, tem que haver, porque sem a falta não há esta questão, não há que não, eu a afirmar que não há equilíbrio. Então não há parentalidade e carreira sem a falta. Sem a falta, muitas vezes, que eu vou exercer sobre a minha família ou sobre o meu trabalho. Né? É uma falta que não é uma falta estrutural, mas é uma falta que, ora, hoje não vou conseguir assistir ao treino de futebol ou ao jogo de futebol ou não ir àquela reunião da escola, mas vou conseguir assistir àquela reunião de trabalho importante. Ora, não vou conseguir fazer aquela viagem daquele projeto que me vai ocupar 3 meses, mas conseguir acompanhar a minha família ou os meus filhos ou o meu filho. Tem que haver este movimento, não é? E para nós, mais uma vez, faço aqui um parênteses, mulheres, existe uma questão muito associada a esta falta, que é a culpa, não é? A culpa de não sermos boas mães, a culpa de não sermos boas profissionais, a culpa de não sermos boas esposas ou companheiras, não é? Esta falta está muito associada à culpa e não tem que estar, porque é uma falta que é, de alguma forma, de conciliação entre uma coisa e outra. Porque mesmo que tenhamos uma boa rede de apoio, em que tenhamos alguém que fique com os nossos filhos o tempo todo e nós consigamos dedicar o nosso tempo todo à nossa carreira porque é o que nos faz feliz, é o que nos faz sentido, nós vamos ter sempre esta falta. Esta falta vai sempre existir e associada muito à culpa. Então, lá está, é uma falta que tem que ter um propósito, ok? Tem que ter um caminho para nós chegarmos mais perto de quem queremos ser como pais, como pessoas e como profissionais. Eu há pouco tempo ouvi vi um vídeo da Brené Brown, eu não sei se vocês sabem quem ela é, mas se não sabem procurem, porque ela fala sobre temas bastante interessantes, em que ela dizia que nos incutiram sempre que o casamento, ela falava sobre o casamento, que o casamento era 50-50, não é? Cada parte tinha que dar 50%, não é? E ela dizia que não concordava, porque no casamento ela chegava e dizia, eu consigo dar 30. E ele, ok, eu dou os 80. Ou vice-versa. Às vezes ele chegava e dizia assim, olha, só consigo dar 10. E ela, eu dou os 90. Às vezes eles chegavam os dois e só conseguiam dar 20 cada um. Ou seja, não chegava aos 100.
Então sentam-se e tentam perceber o que é que está a correr mal ali, o que é que podem fazer para dar aqui esta conciliação, não é? Para dar aqui esta percentagem de 100% antes que haja aqui uma ruptura. E eu fiquei a pensar, olhar para esse vídeo, ao ver esse vídeo, que nas empresas, quando falo em empresas, às vezes, por exemplo, para mim que sou freelancer, com os meus clientes, é exatamente igual. Que é, nós estamos habituados a que nós temos que dar sempre os 100%. E aí fica difícil de haver qualquer tipo de relação, não é? Porque muitas vezes nós devíamos ter abertura para chegar às empresas, aos nossos clientes e dizer assim, olha, hoje só consigo dar 30 e a empresa, ok, eu dou os 80, ou vice-versa, a empresa diz assim, olha, só vou conseguir dar 10 durante este período, nós, ok, vamos lá, nós damos os 90. E isto seria uma relação de empatia, uma relação de compreensão, de comunicação. E nós devíamos, caso essa percentagem, lá está, não desse os 100, sentar-nos com quem de direito, com a empresa e tentar achar aqui um meio termo, não é? O que é que nós podemos fazer? Ouvir o outro lado, ser escutada também e ter essa abertura para, de alguma forma, conseguirmos chegar aos 100, as duas partes. E como é que a vossa empresa, por exemplo, ou os vossos clientes, onde vocês trabalham, enquadram, ou como é que a maior parte das empresas enquadra, se é que enquadra a parentalidade, por exemplo, na visão e na missão da empresa? Porque é que isto não é um tema que lá está presente? Que tipo de iniciativas já têm, já fazem, além da legislação obrigatória? Sabem quantas mães e quantos pais existem nas empresas? Sabem se há pais ou mães que têm filhos com necessidades especiais? Ou que estão a passar um mau bocado com um filho adolescente? Ou tiveram uma perda gestacional? Ou estão num processo de adoção? Não é? Como é que este tema é visto e falado dentro da gestão de pessoas nas organizações? E para as empresas que efetivamente é mais confortável aqui uma análise de dados, podemos reter aqui o número 22%, que, de acordo com uma análise estatística da Deloitte, diz-nos que as empresas que implementam medidas de apoio à parentalidade têm níveis de comprometimento e motivação dos colaboradores 22% mais altos, o que significa também um aumento de produtividade e menos rotatividade dos colaboradores. Outra análise, outro estudo que fizeram, a Deloitte não, a Workplace Flexibility, que diz que 70% dos colaboradores consideram a cultura de apoio à parentalidade um fator decisivo para a sua satisfação no trabalho. E quando eu falo em olhar para esta cultura organizacional, é contribuir para a transformação, não é? Ir ao fundo, não é olhar para de forma superficial as questões dos colaboradores. E nós estamos cheios de exemplos disso, não é? Em empresas grandes e empresas que têm algum poder económico ou que até trabalham muito em prol dos colaboradores. E eu vou-vos dar um exemplo. Eu creio que foi este ano, ou no final do ano passado, que a Apple abriu um novo escritório em Nova Iorque, não é? A Apple, uma empresa com milhares de pessoas, em que há uma realidade que não é nem é comparável com a nossa, mas eles tinham como slogan o melhor espaço de escritório do mundo. E este escritório tinha clínica médica, com dentista, um spa luxuoso que tinha tudo, desde massagens de relaxamento, a estética, a ginásio, jacuzzi, ou seja, uma série uma série de regalias.
E, e alguém escreveu, não é, numa notícia que, ok, mas alguém pensou em colocar medicina pediátrica, por exemplo? Alguém pensou em colocar um serviço de babysitting? Nós vimos uma realidade em Portugal que muitas empresas, há muitos anos atrás, tinham infantários para os filhos dos trabalhadores, não é? Também não havia os infantários que há hoje e havia esse tipo de serviço, que depois deixou de existir. Mas pensou-se nisso? Quantas empresas que nós conhecemos aqui em Portugal, até, que têm encontros, tens de running, de paddle, de jogos de PlayStation, não é? Tanta coisa, e não se, isso é olhar para os colaboradores também de uma forma muito superficial. É importante, sem dúvida nenhuma, é importante, essencial, não estou a desvalorizar, mas não se vai à questão, no fundo, que pode ajudar efetivamente os colaboradores e que nos pode ajudar a nós pais a ter esta conciliação de forma mais leve entre a carreira e entre a nossa parentalidade. E recuando aqui um bocadinho na apresentação, quando eu vos falei daqueles itens que estão presentes nesta nova definição de trabalho do século XXI, um dos aspectos que lá estava era as habilidades, soft skills ou as competências, não é? Porque erradamente se olha para a maternidade e para a paternidade como um problema dentro das empresas, não é? É uma questão que temos que resolver, porque vai de licença, porque temos que substituir o colaborador, porque temos que arranjar forma de alguém ficar a fazer aqueles trabalhos, porque depois vem de licença e é os filhos que vão ficar doentes, é as reuniões da escola, é as festas da escola. Mais uma vez, aqui outro parênteses, principalmente para as mães, é porque emocionalmente está desregulada, porque está com cérebro de mãe, não sei se já ouviram alguma vez esta expressão, muito, muito gira, que é mentira, mas comumente é utilizada. Então não se olha para as habilidades e para as soft skills ou competências que lhes queiram chamar, que a maternidade e a paternidade trazem, não é? O que é que este fator nos traz a nós colaboradores? A maternidade e a paternidade ajudam a desenvolver habilidades que hoje são muito requisitadas pelas empresas. Porque cuidar de um novo ser humano, cuidar dele ao longo do seu crescimento até à vida adulta, desenvolve habilidades nos campos da gestão, da comunicação, do planeamento, produtividade, gestão de tempo, resiliência, paciência, simplificação de tarefas, escuta, tantas e tantas, não é? Não quer dizer que nós não as tenhamos antes, mas elas são mais desenvolvidas. E se vocês repararem, neste gráfico, das 26 principais habilidades desejadas pelas empresas em 2023, as primeiras, as que estão no ranking, não são habilidades de competência ou de execução que venham de licenciaturas ou mestrados ou MBAs ou coisas assim, não é? Como há uns anos atrás, não é? Se uma pessoa tinha um MBA ou tinha uma licenciatura no estrangeiro, era logo posta à frente, não é? Estudos mostram que, e cada vez há mais estudos, não é? Tem saído imensas notícias no Jornal de Notícias, nas redes sociais, de percentagens de pessoas que estão em burnout, de mães que deixam os trabalhos, que não conseguem, desigualdades salariais, de subida de carreira, etc. E a verdade é que também os miúdos, ou esta nova geração, não entram no mercado de trabalho, não valorizam o bom ambiente das empresas, valorizam a equipa onde estão, não aturam um chefe mal disposto ou um colega de trabalho zangado, porque facilmente conseguem.
em algumas profissões conseguem facilmente saltar e ir para o outro lado e trocar, não é? Não há esta coisa que nos incutiram do emprego para a vida toda, não é? Que tínhamos que aguentar lá e é se queríamos que ainda tínhamos sorte de termos aquela cadeira para trabalhar, não é? Também é uma das frases que se ouve muito. Ainda tens sorte de teres aí essa cadeira para trabalhar e de eu te dar esse trabalho. Então, que competências desenvolvemos com a nossa maternidade, paternidade e que usamos no nosso trabalho sem sequer nos apercebermos? Isto é um desafio que eu vos deixo. Pensem nisto, não é? Parem um bocadinho para pensar e vejam o que é que melhoraram, quem é mãe ou pai, vejam o que é que melhoraram na vossa, no vosso desempenho profissional. Um, eu posso dar aqui muito rapidamente um exemplo. Eu trabalho com projetos de sistemas de gestão e eu normalmente tinha quase um guião de como implementar aquela norma, não é? Começava por este requisito, começava por aquele requisito, depois ia para o outro. E, e não tinha e muitas vezes havia projetos que daquilo não arrancava, não andava para a frente, e eu não conseguia de forma nenhuma cumprir os prazos. E quando fui mãe, eu com o meu filho chegava a casa, a primeira coisa que eu queria era que ele fosse tomar banho, para eu ir fazer o jantar, para eu me sentar 5 minutos no sofá antes dele ir dormir. E aquilo era sempre uma guerra, porque ele não queria tomar banho, depois era berros para um lado, berros para o outro. Eu nunca lhe perguntei, não é? Porque é que ele não quer ir tomar banho? Ou quando é que ele quer ir tomar banho? O banho não era opção. Ou seja, o não tomar banho não era opção. Mas ele dizia-me assim: sabes, mamãe, eu quero chegar a casa, tenho saudades dos meus brinquedos, queria brincar um bocadinho. Ok, então, brincas um bocadinho, pus um limite que o tomar banho tinha que ser antes de jantar, porque é assim que funciona aqui na nossa rotina, mas ele brincava, eu adiantava outras coisas. Ou seja, e eu comecei a olhar para estes projetos e pensar, eu nunca perguntei aos clientes, olha, vamos começar por onde? Qual é o departamento que vocês acham que é melhor começar? Impondo ali os meus limites da implementação, não é? Mas são pequenas coisas que nós temos que estar atentas e era esse o desafio que eu também vos deixava hoje. Que competências vocês acham que desenvolveram ou estão a desenvolver com o vosso trabalho e que nunca pensaram nisso? E se pudéssemos pôr a maternidade e a paternidade nos nossos currículos, nas nossas descrições de funções, por exemplo, nas empresas, também vos deixo este desafio. Eu no meu LinkedIn tenho como uma competência ser mãe, porque realmente para mim é uma competência que eu valorizo muito. E muitas vezes as empresas lá tentam colmatar estas questões da motivação e de olhar para o comprometimento com, com team buildings, com workshops de maquiagem, provas de vinhos, etc. E que isso é super importante, não é? Eu acho que é muito importante haver esse tipo de atividades sociais que envolvam as empresas e os team buildings estão super estudados quanto ao resultado, mas mais uma vez não se olha para outras questões. E eu falo da parentalidade como pode haver outras questões, mas neste caso estamos aqui a falar da parentalidade. Porque é que não se cria grupos de apoio de que, ok, olha, o meu filho está nos 3 anos, na birra dos 3 anos, como é que tu consegues gerir? Ou como é que tu geres a gestão do teu tempo depois do trabalho? Não é? Porque no segundo turno, no chamado segundo turno, há muitos cursos sobre gestão de tempo nas organizações, não é? No nosso dia a dia, mas depois, fora do trabalho, como é que eu giro todas as atividades das crianças? Como é que eu giro todas as reuniões, todos os WhatsApps, todos os grupos de WhatsApp, todas as prendas de Natal, as prendas de aniversário? É muito cansativo. E por isso é que se não houver esta gestão e esta abertura e esta consciência, a parentalidade e a carreira vão cada vez começando a ser separadas. Vai ser mais difícil nós conseguirmos isto.
E as empresas, não é, têm um papel fundamental nisto, em melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, em não só no sentido social, mas também no sentido pessoal e comportamental, não é? Normalizar esta gestão da carreira com filhos, não é? Porquê é que não se normaliza? Porquê é que a questão da parentalidade é um elefante cor-de-rosa no meio da sala que toda a gente vê e ninguém fala? Há um vídeo muito giro, eu depois posso partilhar o link com o Ricardo, que pode partilhar com vocês. Eu acho que é do ACT, não tenho bem agora em memória, mas é um homem na empresa, aí todo nervoso, aí falar com o patrão e a dizer-lhe: olha, tenho uma notícia para lhe dar. E o patrão diz: então, diz lá o que é. Ele assim: ai, vou ser pai outra vez. E o patrão diz: ai, espetacular, parabéns, não sei o quê, olha, conheço um restaurante de leitão espetacular, temos que lá ir. E pronto, e aquilo passa, e depois dá a imagem do senhor, né? Sentado à secretária, a telefonar à mulher, a dizer assim: olha, já lhe dei a notícia, correu bem, só que ainda não lhe disse que sou eu que vou ficar de licença, não é? Porque é isso, é uma questão que, que vai existir sempre. Os colaboradores não vão deixar de ter filhos, não vão querer, não vão deixar de ter carreiras, não vão deixar de ser ambiciosos e ter uma ambição por ser melhores profissionais. Mas também temos que ter essas condições, quer nas organizações, quer connosco próprios, não é? Lá está, gerir esta questão da falta, que temos que ter noção que vai sempre existir e que nós temos que lidar com ela da melhor forma. Não é? Há uma frase de uma escritora, não me estou agora a recordar o nome, peço desculpa, que diz que, ok, eu posso ter tudo, só não posso ter tudo é ao mesmo tempo. Lá está, é esta questão da falta, do movimento, não é? De não haver equilíbrio. E a maternidade e a paternidade desenvolvem habilidades, não é, que vão de encontro às competências mais valorizadas nas organizações. Por isso, isto não é um assunto fora da caixa, como muitas vezes eu ouço. E a parentalidade, não é? Ou os nossos. Nós sermos. A gestão da parentalidade ser vista nas empresas e ser abraçada faz com que, que nós consigamos, dentro da nossa organização, nos vermos com as lentes da empatia, do cuidado, da gentileza, do respeito mútuo, do vínculo, e liderar, não é? Não é mais para quem gera pessoas, liderar não é mais do que o cuidado, não é? Nós temos o cuidado com o outro e não esta questão hierárquica, não é? Daí a importância de se olhar para a maternidade e para a paternidade nas organizações. E isto pode ser feito de várias formas, analisar os vossos contextos, verem o que é que existe, quais são as necessidades dos colaboradores, planeamentos de ações, a operacionalização e a comunicação, que é muito importante, esta comunicação, haver abertura para esta comunicação. Ok, eu vou de licença, como é que eu vou preparar a minha licença de maternidade? Ou como é que eu vou ser recebida quando voltar? Como é que as pessoas vão preparar o meu regresso? Há pequenas coisas que podem ser feitas e que, efetivamente, em termos de custos, em termos de gastos ou de ganhos, vão ter impacto. E mais uma vez, uma frase da Brené Brown que diz que o bem-estar não é apenas fazer o que tu amas, mas estar em ambientes que acolhem quem tu és. Um, e pronto, cheguei ao fim. Obrigada, acabei mais cedo, mas também dá mais tempo para quem tiver aqui alguma questão. Obrigado, Eugénia.